paz do Senhor, sou o diácono William, superintendente da Escola Bíblica Dominical, na Assembleia de Deus do Morrinho. Estamos aqui para darmos mais um início a mais uma EBD, que muito tem nos edificado na nossa vida cristã. Vamos estar falando com Deus? Bendito Deus, eterno Pai, graças te damos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos, meu Pai, juntos e reunidos para falarmos, para aprendermos e para compartilharmos da Tua Palavra, Deus. Teu Espírito Santo vem estar trabalhando em cada vida, em cada coração, que a Sua palavra seja recebida de bom grado, que possamos não só apenas aprender, não só apenas escutar, mas praticar, meu Pai, todo o ensinamento, meu Pai, que nós recebemos. Possamos ser exemplo, possamos ser luz no nosso dia a dia. Teu Espírito Santo continue ao nosso lado, meu Pai, nos ensinando, nos corrigindo e nos fazendo, meu Pai, ser melhores a cada dia. Essa é a oração que eu te faço, Deus. Esse é o que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Hoje, 26 de abril de 2020, estaremos explanando a respeito da lição de número 4, que tem por título Buscando Conhecer os Caminhos do Senhor. O texto áureo se encontra em Salmo 25, que diz: Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. A verdade aplicada diz assim: para crescer espiritualmente, é preciso aprofundar nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. O texto de referência se encontra em Salmo 25, verso 1, 2, 5, depois do 12 ao 15. A nossa lição hoje tem como referência o Salmo 25. Vamos estar lendo alguns versos. Verso 1 diz assim: A ti, Senhor, levanto a minha alma. 2. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. 13. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. 14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o teu conserto. 15. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede, ou do laço. Então estaremos vendo na lição de hoje como conhecer os caminhos do Senhor. Quais são os caminhos do Senhor? Quais são os caminhos que o Senhor quer que nós andemos? E estará pautado então aí, temos como base o Salmo 25. A introdução diz: o Salmo 25 expressa não apenas um pedido de socorro e perdão, mas também o desejo de alguém que quer conhecer mais ainda os caminhos do Senhor e viver de acordo de Deus. Então, nesse salmo, Davi não só expressa perdão, Davi não apenas pede misericórdia, Davi não apenas faz pedidos de me dar, eu quero, mas um dos pedidos interessantes que ele faz é de: eu quero conhecer teus caminhos, Senhor. Eu quero saber qual é o caminho que o Senhor quer que eu ande. E essa deveria ser a nossa oração no nosso dia a dia. Então vamos estar aprendendo com a oração de Davi, também vamos estar aprendendo algumas características que deve ter na nossa oração. Tópico 1 diz: um salmo acróstico e a oração de Davi. O Salmo 25 é um acróstico. Já falamos do acróstico, do que é um acróstico na lição 1. Um acróstico é quando você escreve uma palavra na vertical, e ali você vem dando para cada letra uma característica. Na vertical, ali o J, você escreve justo, o E, eterno, o S, Senhor,
O U, único. O S, Salvador. Isso é um acróstico. É quando eu escrevia palavras, letras na vertical, e cada letra eles vinham ali dando um adjetivo, ou vem colocando uma frase, ou até mesmo textos, né, como nós vamos ver que o Salmos 25 é um acróstico. Cada verso começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico, com algumas irregularidades. Então, vimos que na lição 1, Salmo 119 é um acróstico, mas ali está em ordem todo o alfabeto hebraico, né? Como se fosse o nosso alfabeto, A, B, C, mas ali está em ordem o alfabeto hebraico, Aleph, Bet, e assim por diante. O 25 já é um acróstico que as letras iniciais já não estão em ordem. São letras do alfabeto hebraico, mas estão embaralhadas. Talvez começou com B, talvez com C, mas é um acróstico. Os acrósticos servem para memorizar o alfabeto hebraico e, contudo, o conteúdo nele inferir que a atitude de Davi é expressa em dois aspectos. 1. Oração, quando apresenta a Deus as suas súplicas. E 2. Meditação, quando percebe os atributos de Deus e reflete sobre ele. Então, duas características aí bem latentes na oração de Davi, não só no Salmo 25, mas como em outras orações também. Ela vem aí com súplicas, ele apresenta a Deus as suas súplicas, ele faz a Deus seus pedidos, mas também é uma oração acompanhada de meditação. Meditação é quando ele percebia os atributos de Deus e refletia sobre ele. Ele estava fazendo uma oração, de repente, Deus é justo. Ele começava a refletir sobre a justiça de Deus. Deus é misericordioso. E ele começava a refletir sobre a misericórdia de Deus. Então não era só uma oração cheia de súplica, cheia de pedido. Eu quero isso, estou precisando daquilo, me dá aquilo. Não, mas tinha também uma meditação. Deus é bondoso. Deus é justo juiz, Deus cobra. Era uma oração acompanhada de meditação. E assim deve ser a nossa oração, as nossas orações. Subtópico 1.1 fala, a oração de Davi. Interessante observarmos que o Salmo registra a oração intercalada com meditação. Por meio da oração, Davi derrama a sua alma de forma profunda, fazendo a Deus os seguintes pedidos. Olha quantos pedidos Davi fez a Deus nessa oração. Tem uns 7 pedidos, se não me engano. A. Não me deixes confundido, ou não me deixes envergonhado. B. Faze-me saber os teus caminhos. C. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. D. Perdoa os meus. E. Olha para a aflição. F. Olha para os meus inimigos. G. Guarda a minha alma. Então, esses são os pedidos que Davi fez aí na sua oração. Por intermédio da meditação, Davi faz uma reflexão sobre os atributos e providências de Deus em prol daqueles que o temem. Percebemos que Davi tinha profunda intimidade com ele, atentando para identificar a voz de Deus. O nosso relacionamento com Deus não pode ser, portanto, superficial. Precisamos habitar no seu esconderijo, não sermos meros visitantes. Em nossas orações, permaneçamos atentos para o que Deus tem a nos falar. Mais à frente, ele também fala na lição sobre intimidade. Mas já que tocou no assunto aqui, vamos comentar logo aqui. Davi tinha profunda intimidade com ele, atentando para identificar a voz de Deus. Precisamos habitar no seu esconderijo, não sermos meros visitantes. Então, Davi era alguém que serve de exemplo para nós, como uma pessoa que tinha uma intimidade com Deus. Aqui diz que precisamos habitar no seu esconderijo. Muitas das vezes oramos, o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, muitas das vezes não paramos para meditar, né? Nós devemos ser essas pessoas que habitam no seu esconderijo, que está sempre
no esconderijo do Altíssimo. Não podemos ser meros visitantes. Eu entro no esconderijo hoje e desapareço por uma semana. Aí quando as coisas apertar, eu volto de novo ao esconderijo do Altíssimo. Depois sumo, aí mais uns 2 dias. Depois, quando as coisas estão feias, eu volto de novo ao esconderijo. Não podemos ser meros visitantes. Vamos no esconderijo uma vez na semana. 3 vezes por semana, não. Devemos habitar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, mora no esconderijo do Altíssimo, está ali todo dia. Esse era o desejo do salmista, essa era a vontade do salmista e deve ser o nosso também. Habitar no esconderijo do Altíssimo. E esse também é o desejo do Senhor. Que nós habitemos no seu esconderijo. Que nós venhamos a estar presente ali no seu esconderijo todo dia. Não apenas ser meros visitantes, não apenas irmos até o esconderijo na hora da aflição, na hora do aperto. Não. Erradamente, até fazemos isso muitas das vezes, mas não é o correto. Devemos habitar no esconderijo, devemos estar ali diariamente. Por quê? Porque aqui vem falando que Davi tinha uma profunda intimidade com Deus. Você só tem uma intimidade com alguém que você conversa todo dia, com alguém que você passa horas ali conversando ou estando junto. Por isso que Davi tinha intimidade, porque a oração de Davi era diária. A oração de Davi levava horas, levava minutos ali aos pés do Senhor. A oração modelo que Jesus nos ensinou, eu gosto sempre de estar comentando, que é o Pai Nosso. O que ela diz ali em Mateus 6, ali no versículo 11? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Interessante, eu gosto sempre de estar frisando essa passagem. Por quê? Porque ali Jesus poderia ensinar muito bem, o pão de cada dia nos dá durante um ano. O pão nos dá durante 10 anos. Jesus podia ensinar, Senhor, nos dá o pão aí para 5 anos. E assim seria. Ele passou 40 anos dando pão o povo no deserto. Aí agora ele nos ensina o pão de cada dia, para pedir o pão diário. Por quê? Porque você vai pedir o pão de hoje. Senhor, me dá o pão de domingo. Beleza, ele vai te dar. Chegar na segunda, o pão de domingo já acabou. Aí o que você vai ter que fazer? Vai ter que ir até ele de novo. Senhor, me dá o pão de segunda. E com isso você vai estar todo dia se dirigindo a ele, conversando com ele, e com isso vai criar um relacionamento com ele. Por isso que não é à toa que na oração, modelo que ele deixa aí para nós, ele vem nos ensinando, ó, pede o pão de cada dia. Beleza, vou pedir. Então acabou o de hoje, amanhã eu vou ter que pedir de novo. E assim você vai estar sempre indo até ao encontro do Senhor. Assim você vai estar sempre tendo um motivo de se relacionar, de falar com o seu Pai, que é o nosso Senhor e Deus. E com isso vai criar uma... Pede o pão para 40 anos, talvez você só ia falar com ele depois de 40 anos. Você pede o pão anual, talvez você só ia voltar a falar com ele lá em dezembro. Então, sabiamente, ele fala, pede o pão de cada dia, porque eu sei que amanhã você vai precisar de novo e você vai vir até a mim de novo. Então, o crente, o cristão, ele deve ter uma intimidade com Deus. Ele deve estar sempre falando, conversando com Deus, porque é nesse relacionamento que gera a intimidade. Você já viu, já percebeu que muitas vezes nós temos mais intimidade com quem trabalhamos do que com um parente? Por quê? Porque com quem trabalhamos nós passamos ali 8 horas por dia, 5 dias por semana. Então olha quanto tempo você está junto com essa pessoa, olha quanto tempo você está se relacionando com essa pessoa. E muitas das vezes você tem mais intimidade com essa pessoa que você trabalha do que com um parente. Você vê 3 vezes no mês, você vê uma vez na semana. Por quê? Você ali construiu um relacionamento. E a ausência de uma vida de oração é a ausência de intimidade. Se eu não oro, se eu não falo com meu Deus, eu não tenho intimidade nenhuma com meu Deus. Eu não sei discernir o que é a voz de Deus e o que é a voz da serpente. Eu não sei discernir quando meu pai está falando ou quando ele não está falando. Então, precisamos ter intimidade com Deus. 1.2 ele diz, não me deixes confundido, é o título. Davi está pedindo ao Senhor para não lhe deixar envergonhado. Senhor, por favor, não deixe que eu passe vergonha. Os meus inimigos estão vindo. Os meus inimigos estão espreitando a minha queda. Os meus inimigos
querem ver a minha vergonha, querem ver eu caído, mas por favor não me deixe envergonhado. Davi era aguerrido, batalhador, proativo. Dispunha-se a fazer a vontade de Deus cumprindo o seu chamado e partia para o enfrentamento das batalhas que lhes eram apresentadas. Davi não fugia à batalha. Em decorrência disso, sofreu duras oposições, não só de inimigos vorazes experimentados na guerra. 1 Samuel 17:42 foi quando ele sofreu a oposição ali de Golias. 1 Samuel 17:42, 44. Quando ele chega até para enfrentar ali Golias, Golias fala: tá de brincadeira. Menino ruivo, bonito, baixo, vai me enfrentar. Ou seja, ele desprezou Davi. Ali Davi passou, talvez por um momento de vergonha, porque ele era um jovem, ele era alguém com uma estatura pequena, e os homens, para ser considerado um bom guerreiro, ele deveria ser alto. Por isso que quando fala das características de Saul, fala que era um homem alto. Por quê? Quanto mais alto o homem era, maior era a espada que ele poderia carregar na bainha. Então, se você era um homem baixinho, a sua espada era pequena. E por isso não tinha muito proveito no exército, naquela época, os homens baixos. E ali Golias, com mais de 2,50 metros de altura. Ali olha um adolescente vindo até ele, ruivo, bonito. E ali ele começa a desprezar Davi. E aqui, então essa foi uma das oposições que Davi passou, que foi do inimigo voraz, né? Mas também da própria família. Em 1 Samuel 17:28, Eliabe, também seu irmão, ali se opõe a ele. Quando ali Davi vai levar o lanche para seus irmãos que estavam à guerra, Eliabe se levanta e fala: o que você está fazendo aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Se abandonou as ovelhas e veio aqui fazer o quê? Veio aqui se meter, veio aqui olhar o que está acontecendo, veio aqui dar uma de curioso. E ali Eliabe também se opõe a Davi. Ao fazermos a vontade de Deus, podemos atrair diversas oposições, até mesmo dos nossos familiares. Não é à toa que em Mateus 10:36 a palavra de Deus é bem clara. Os seus inimigos serão aqueles da sua própria casa. E muitas das vezes, quando nós nos convertemos ao Senhor, converter significa mudança de caminho. E ali, muitas das vezes, alguns dos parentes, alguns familiares começam a ver que você mudou. Começa a ver que você não é mais o mesmo. E ali começa a se opor a você. Agora virou fanático. Agora vai virar santarrão. Agora não pode mais fazer isso. Agora não pode mais fazer aquilo. Começa a se opor. E muitas das vezes viram um inimigo a ponto de expulsar o filho de casa, expulsar o cônjuge de casa, porque se tornou um cristão. Conhecemos diversos casos. Por isso que a palavra de Deus já vem alertando. O inimigo pode ser aquele da própria casa, porque após a conversão vai vir oposição. E aqui Davi sofreu duras oposições. Os opositores são mestres nos seus propósitos, são guerreiros, estão carregados de ódio. Traições, perseguições, incompreensões também estão presentes na caminhada daqueles que piamente querem viver em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3:12. Porém, a recomendação de Paulo para Timóteo é aplicável a nós. Tu, porém, permanece. Timóteo também era um pastor jovem, estava à frente ali de tão grande responsabilidade. E ali, aqui a lição vem falando que o cristão, aquele que decide aí seguir os mandamentos do Senhor, ele vai sofrer oposição. Muitas vezes pode sofrer até traição por aquele que amava, por aquele que ele confiava. Mas o mesmo conselho que Paulo deu para Timóteo, a lição vem dizendo que é aplicável para nós também. Tu, porém, permanece. Eu estou se levantando oposições. Eu fui traído. Eu fui envergonhado. Eu fui injustiçado. Permanece no caminho. Permanece no seu propósito. Não vou deixar de ser cristão porque fui traído. Não vou deixar de ser cristão porque eu fui envergonhado. Permanece. Timóteo, as coisas vão ficar feias aí, hein?
As coisas não vão ficar boas para você, mas permanece. Continue fiel. Então essa foi a recomendação para Timóteo e é para nós também nos dias de hoje. Ah, mas o meu marido se levantou contra mim. A minha esposa se levantou contra mim. Eu vou lembrar de Mateus 10:36. Os inimigos podem ser o da própria casa. Mas eu vou fazer o quê? Vou abrir mão, vou abandonar? Não. Vou permanecer. Permanece, irmãos. Permanece, irmã. Vai ser difícil, mas permanece. Porque quem está conosco é o bom pastor do Salmo 23. Não podemos esquecer disso. 1.3 diz, perdoa os nossos pecados. Então, primeiro pedido de Davi na sua oração aí no Salmo 25, não me deixe confundido, Senhor, não me deixe ser envergonhado. Estão querendo ver minha queda, estão querendo ver minha derrota, mas por favor, não me deixe ser envergonhado. Segundo pedido dele, perdoa os meus pecados. Davi pede ao Senhor que não se lembre dos pecados da sua mocidade. O homem tem plena facilidade de transgredir a lei de Deus. Várias famílias foram destruídas por causa do adultério, trazendo consequências nefastas aos filhos. Várias vidas foram ceifadas em decorrência do ódio. Diversos ministérios reduziram-se a pó em decorrência de uma mentira. Após o pedido inicial por proteção, lá do verso 1 ao 3, e para ser guiado por Deus, do verso 4 ao 5, Davi, baseando-se nas misericórdias e benignidade do Senhor, suplica seu perdão. Interessante notarmos os pedidos. Lembra-te, não te lembres. John W. Bygent comenta que se trata de agir de acordo com. Verdadeiramente carecemos que Deus nos trate com graça e misericórdia. Calvino, ao explicar a passagem, João Calvino, diz que o salmista dá a entender que se Deus o tratasse de acordo com o rigor da lei, não só os seus pecados de ontem ou de alguns dias entrariam em julgamento contra ele, mas todas as vezes que pecara, contando até mesmo desde a infância, seriam agora com justiça apresentados contra ele. Então, quando Davi fala, não te lembres do pecado da minha mocidade, é que é um pedido que ele faz ao Senhor, porque já pensou se Deus se lembrasse todos os dias dos nossos pecados desde a infância? 20 anos de pecado, 40 anos de pecado, e Deus se lembrando todo dia, não teria um vivo, Deus teria fulminado aí os seres humanos. Mas o que temos? A graça e a misericórdia de Deus, que são os pedidos aí de Davi nessa oração. Graça e misericórdia. Senhor, pequei um pecado. Por quê? Não se lembre do pecado da minha mocidade, não se lembre do pecado da minha infância. Pensou uma pessoa ao se converter aos 50 anos, se Deus começasse a lançar na cara dela pecados de 50 anos, seus pecados cometidos até aquele dia ali da conversão, seria uma vida de depressão, seria uma vida triste. Mas por causa da misericórdia, da bondade do Senhor, aí temos os nossos pecados esquecidos. Deus joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Essa expressão não é bíblica. Não existe essa expressão, mar do esquecimento, na Bíblia. Mas é como se fosse uma junção de dois versículos. Miqueias 7, 18 e 19, ali o autor pede que Deus lance os seus pecados nas profundezas do mar. Isaías 43, 25, ali o autor pede que os seus pecados sejam esquecidos. Então juntaram esses dois versículos, inventaram esse versículo, né, que o Senhor lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Não, essa expressão não é bíblica. Mas sim, o Senhor se esquece. Uma maneira de... o Senhor não é esquecido, não. É uma maneira de fazermos entender essa passagem. O Senhor se esquece dos pecados cometidos desde a infância. O Senhor se esquece dos pecados cometidos enquanto não éramos convertidos. Então esse é o pedido de Davi, essa súplica de Davi. O tópico 2 tem por título o desejo e reconhecimento do salmista. Nós vemos no início lá que Davi fez 7 pedidos, mas comentamos apenas 3 aqui. Foi não me deixe confundido. O segundo foi perdoa os meus pecados.
e o outro foi... Ponto 1, oração de Davi. Foi 7, mas nós só comentamos alguns, só comentamos 2, na verdade. Não me deixe confundido e perdoe os meus pecados. Mas nós lemos lá no início, no 1.1, foram 7 pedidos. O 2, o desejo e reconhecimento do salmista. Davi declara: faze-me saber os teus caminhos. Olha o que o Davi pede para Deus. Vemos nessa declaração Davi pedindo direcionamento da parte de Deus, o que é reforçado no versículo 15, quando ele diz: os meus olhos estão continuamente no Senhor. É impressionante a consciência de Davi. Sabia da fragilidade e limitação em discernir o que é bom ou mal. Portanto, coloca-se na dependência de Deus. Note que a oração verbaliza: quer conhecer os caminhos, as direções. Uma importante lição para nós em tempos de tanta supervalorização de conquistas pessoais e materiais, que a presente lição nos desperte para valorizarmos e priorizarmos conhecer os caminhos do Senhor. Vontade, direção, propósito, plano. Orando, meditando na palavra de Deus e andando em espírito. Olha, Davi: Senhor, eu quero conhecer os seus caminhos. Ou seja, eu quero, Senhor, me dá um direcionamento. Senhor, me dá uma direção. Senhor, eu quero saber qual é a sua vontade. Senhor, eu quero saber qual é o seu propósito com a minha vida. Senhor, eu quero saber quais são os seus planos para mim. Olha o que Davi pede. Que todos nós fazemos diversos planos. Eu quero trabalhar numa multinacional, eu quero cursar advocacia, eu quero cursar medicina, tudo o que eu quero, tudo o que eu desejo. Mas poucas são as vezes que nós paramos e perguntamos: Senhor, qual é o caminho que o Senhor trilhe? Senhor, quais são? Quero saber os teus caminhos. Eu quero saber o que o Senhor planejou para mim assim trilhar nesse caminho. Cursar 7 anos, cursar anos e anos, depois quero que você faça isso. Não, isso não é para você. Eu quero que você trabalhe na minha obra fazendo isso. Não, eu quero que você faça esse curso. Aí perdemos tempos, perdemos dinheiro, investimentos durante anos jogados fora, porque nós não conhecíamos, nós não sabíamos a vontade de Deus. Então esse pedido que Davi faz é de suma importância. Faze-me saber os teus caminhos. Salmo 25. Ou seja, qual é a vontade, direção, propósito e o plano de Deus para a vida dele, para assim ele começar a trilhar nesses caminhos. 2.1. A vontade de ser guiado pelo Senhor. Davi expressa: guia-me na tua verdade e ensina-me. Salmo 25, verso 5, a primeira parte. A palavra verdade possui diversos significados literais e figurados, quais confiabilidade, estabelecimento, fidelidade. Um viver sábio inclui associar a verdade com a benignidade. Provérbios 3:3. O desejo do salmista e dos que estão em Cristo deve ser o de viver de acordo com os padrões estabelecidos pelo Senhor no poder do Espírito Santo. Então, o desejo do salmista e o desejo dos que estão em Cristo deve ser esse, de viver de acordo com os padrões estabelecidos pelo Senhor. Mas se você não sabe qual é o padrão que o Senhor estabeleceu, qual é o propósito que o Senhor tem pela sua vida, como é que você vai viver nesses padrões? Aí vive totalmente fora do padrão divino. Vive totalmente fora dos planos que o Senhor tem para nós. 2.2. O desejo de ter intimidade com Deus. Como já falamos lá no tópico anterior, vamos pular nessa parte. Mas é dever de todo o cristão ter intimidade com Deus. E a intimidade, ela só vem através da oração. A intimidade, ela só vem através da meditação
na palavra de Deus. A intimidade ela só vem quando nós começamos a andar em espírito. Porque o espiritual ele consegue discernir as coisas espirituais, o carnal não, a Bíblia é clara. Então nós devemos andar em espírito, nós devemos ter intimidade. E essa intimidade conseguimos como? Através da oração e da meditação da palavra. Então vamos falar o 2.2 e para o 2.3, onde fala o reconhecimento que Deus é o seu Salvador. Davi reconhecia isso. Davi, ao expressar suas convicções em relação a Deus, afirma: Tu és o Deus da minha salvação. Salmo 25, verso 5. Davi tinha plena consciência de que somente Deus poderia protegê-lo e livrá-lo dos laços dos seus inimigos. Os salmos vêm muitas das vezes falando de laço, de rede. Aqui ele vem falando de armadilhas que eram usadas para capturar alguém. Não só os animais, mas também armadilhas usadas para capturar pessoas. Por isso que Davi sempre fala: me livra do laço do passarinheiro, me tira os meus pés da rede, porque ali realmente era preparada armadilhas, e ali a pessoa, ao pisar, ao ser lançada aquela rede sobre a pessoa, ela ficava presa. Então essa salvação que Davi fala aqui não é salvação da alma, é salvação do corpo. É libertar ele de armadilha, libertar ele de prisões. Nesse ambiente hostil, Davi dependia da proteção do Senhor. A salvação aqui é entendida como livramento, ou seja, sair de uma situação de risco, o que é confirmada pela expressão, lá no Salmo 25, verso 15. Pois ele tirará os meus pés da rede. Em outras versões bíblicas, ele tirará os meus pés do laço, ou seja, das armadilhas que eram postas ali. Aqui não se refere à salvação da alma. 3. Conhecendo os caminhos do Senhor. Na atualidade, uma ênfase nas conquistas pessoais restritas à vida na terra, uma busca incessante por prosperidade financeira, soluções imediatas dos problemas e o rol da fama. Cristo tem sido colocado por muitos que se dizem servos do Senhor. Triste realidade, né? Na atualidade, nos tempos, período em que vivemos, há uma busca incessante por prosperidade financeira. Quero sempre ganhar mais, quero sempre ganhar mais. Soluções imediatas dos problemas. Nome no hall da fama, eu quero ser o primeiro lá onde eu estou. Eu quero ter fama, quero ter sucesso. Cristo tem sido colocado como garçom. Senhor, me dá isso. Ou, preciso disso. Aqui, dá mais um pouquinho disso. Como se fosse um garçom numa festa, né? Infelizmente é uma realidade. Muitas das vezes não. Existem situações que muitas das vezes até você trata o Senhor como garçom. Esquecemos de quem Ele é. Esquecemos de que Ele não é um simples garçom para estar sempre nos servindo. Não. Temos também que aprender a tratar Ele como Deus, a tratar Ele como Senhor, a tratar Ele como Salvador, não apenas como mero garçom, só me dá, me dá, me dá. A consequência é a espiritual. Pessoas sem raiz, sem identidade cristã. Logo, é fundamental conhecer o Senhor. Um caminho da obediência. Deus quer que o homem ande pelo caminho da obediência. Jeremias 7, 23. Conhecer sem obedecer é inócuo. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que conheciam um caminho a seguir, mas eram desobedientes. O povo de Israel sofreu duras consequências em decorrência da desobediência. Eles foram levados cativos, perderam o lugar da adoração, tiveram o templo destruído. Olha aí, que triste. A pessoa sabe, a pessoa conhece o que Deus quer, mas ela não faz. Conhecer sem obedecer é inócuo. A Bíblia está repleta de exemplos. O povo de Israel é o melhor exemplo aí.
tinha a lei, tinha a palavra de Deus, tinha ali aparições do próprio Deus, e era um povo desobediente. Sabia que Deus não gostava que adorasse outros deuses, mas adorava. Muitas das vezes pegamos o povo de Israel adorando Baal, adorando Azera e outros deuses mais. Sabia que o Senhor não gostava que andasse de tal maneira, e assim andava, e era fulminado, e era morto. Então sabia, conhecia, mas não praticava. Então não basta saber, não basta conhecer. Eu estou todo dia no culto. Eu estou todo dia na igreja. Eu leio. Devemos estar, devemos ler, mas devemos praticar. Porque eles conheciam, mas eram desobedientes. E eles, o que aconteceu? Em outro livro. Obediente. Sempre que você vai saber da história, das recompensas, é desgraça, é perda. Mas o Israel era o povo de Deus, sim. Mas o Senhor não abre mão de julgar, de punir, principalmente aquele que é seu. Tem que ser punido, tem que ser julgado por causa da desobediência. Então o povo ele foi parar no cativeiro. Eles ficaram 70 anos ali como escravos na Babilônia. Por quê? Porque eles a lei mandava que eles guardassem o 7º ano. E eles não guardaram. E aí o Senhor foi fazendo as contas, então o Senhor falou, deixa eu somar aqui quanto tempo vocês passaram sem guardar o 7º ano. Deu 70 anos. Então vocês vão ficar 70 anos lá de castigo. Vocês vão lembrar. Por que 70 lá? Por que 70 anos? Por que não 50? Por que não 100? Então ali eles ficaram 70 anos no cativeiro por causa de desobediência. Tiveram um templo destruído. O templo era considerado a casa do Senhor, assim o Senhor falou. Constrói o templo que ali meu nome vai habitar ali. Eu não vou habitar, porque não existe templo para que contém o Senhor, mas o nome do Senhor habitaria naquele templo. E ali o templo foi destruído várias vezes. A última foi quando eles invadiram Israel no ano 70. Várias vezes ali o templo destruído, queimado, roubado, saqueado o templo do Senhor por causa de desobediência. O Senhor fala A, o povo faz B. O Senhor fala B, o povo faz C. Então sempre as consequências para o desobediente vai ser desgraça, vai ser perda. Mas, em contrapartida, a recompensa para o obediente é sempre coisas boas, até mesmo para o filho, viu? Obedecer seus pais, seus pais, porque isso é um mandamento com promessa. Ou seja, o obediente vive muito. O obediente, ele tem uma vida próspera. E essa é uma realidade bíblica. 3.2, o caminho da graça. Com frequência, o salmista menciona aspectos da graça de Deus. O caminho do Senhor é o caminho da graça. Todos os caminhos do Senhor são amor. Somos recebidos e tratados pelo Senhor com graça. Portanto, é preciso que demonstremos atitude de graça. Graciosamente recebeste, graciosamente dai. Então, somos recebidos e tratados pelo Senhor pela graça. Não merecíamos ser recebido pelo Senhor, não merecíamos ser tratado, ser protegido por Deus, mas pela graça, que tem por significado aí amor imerecido, ou seja, ele não merece, mas vou fazer mesmo assim por ele. Então, dessa mesma maneira, como nós somos tratados, nós devemos tratar. E muitas das vezes queremos olhar, na maioria das vezes, queremos olhar se fulano merece, se Beltrano merece. Não. Mesmo sem merecer, devemos nos colocar na posição daquela pessoa. Eu não mereço nem estar. Era para me ser fulminado pelos meus pecados. Mas pela graça, eu sou salvo. Pela graça, através do sangue de Jesus, nós fomos reconciliados. Então, da mesma maneira, eu devo tratar o meu próximo. Não, ele não merece, mas eu vou fazer pela graça. Um exemplo de Davi no caminho da graça. Olha o exemplo de Davi. É quando busca saber se há algum descendente de Saul para lhe fazer o bem. Lá no segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. A palavra bem, no hebraico, indica benignidade, misericórdia, bondade, ou seja, manifestação da graça.
quando ali Davi fala, há alguém da casa de Saul, há algum descendente de Saul vivo, porque a família de Saul foi exterminada quase que por completo. Todos os que tinham sangue de Saul foi morto. É neto, mata. É bisneto, mata. É cunhado, mata. É primo, mata. É irmão, mata. Então quase toda a família de Saul foi exterminada. Mas sobrou um. E Davi já tinha prometido, quando Davi faz uma aliança com Jonathan, ele já tinha prometido cuidar dos descendentes de Saul. Mesmo que Saul foi o seu inimigo número um, Saul estava sempre querendo matar ali Davi. Mas aqui ele age com o quê? Com graça. Ele fala, há alguém na casa de Saul para lhe fazer o bem, ou seja, para me agir com misericórdia, há alguém ainda vivo, alguém que tenha o sangue de Saul, que ainda exista, que ainda esteja vivo, que eu quero fazer o bem. Esse bem significa misericórdia. Esse bem significa bondade. Esse bem significa bondade, benignidade. Então Davi está dizendo isso. Pessoal, vocês sabem se ainda tem alguém que sobreviveu a essa matança? Ainda tem algum descendente de Saul vivo que quer agir com benignidade? Ah, mas é filho do seu inimigo. É descendente do seu inimigo Saul. Não interessa. Assim como Deus age com graça sobre a minha vida, mesmo sem eu não merecer, nós também devemos ter a mesma atitude. Então ali descobrem, chega ao conhecimento de Davi que ainda existia Mefibosete. Mefibosete estava vivendo como um mendigo lá em Londebar, na cidade de abandonados, uma cidade que só tinha doentes, uma cidade horrível. E ali Davi manda buscar e vê o tratamento que Mefibosete teve lá no palácio. Davi fala, sua comida está garantida pelo resto da vida. Você vai almoçar aqui na mesa do rei. Você vai comer na mesa do rei. Davi age de bondade, Davi age de benignidade para com Mefibosete. Davi ali andou no caminho da graça. E assim devemos fazer também. 3.3, o caminho da perfeição. O salmista faz menção da sinceridade e retidão, lá no verso 1, Salmo 25. Ou honestidade e sinceridade. No grego, a expressão sincero indica falsificado, genuíno. São termos que devem caracterizar a conduta daqueles que são discípulos de Cristo. Evidente que se trata de um tremendo desafio, considerando que vivemos num contexto marcado pela hipocrisia, corrupção, desonestidade. Contudo, somos chamados para ser diferentes e fazer a diferença. O próprio Senhor Jesus disse, sede vós, pois, perfeitos. Trata-se do sentido moral, completo, íntegro. Barclay disse, um homem é perfeito se cumprir o propósito para o qual Deus o criou e enviou ao mundo. Nascemos de novo, temos a palavra de Deus e somos templo do Espírito Santo. Então, o caminho que Davi faz menção ali no Salmo 25, verso 21, é o caminho da perfeição. Nós devemos trilhar o caminho da perfeição, mas, William, como é que eu vou ser perfeito se eu sou carne? Como é que eu vou ser perfeito se eu sou pecador? E Deus sabe disso. A palavra de Deus pede para mim, diz que sem santificação ninguém verá Deus. Como é que eu vou ser santo? Num corpo que não me permite isso. A santificação não é um estado. A irmã Maria alcançou o estado de santificação. A irmã Maria é uma santa, não. A santificação é um processo. O Senhor sabe que nós não vamos ser santos de maneira nenhuma enquanto estivermos nesse corpo. Mas o que é a santificação que Ele pede? Ele pede para ser perfeito. Antes do meu caminho ser perfeito. Desde lá no início dos patriarcas, quando ele chama Abraão e o outro, ele fala, sede santo. Aí no Novo Testamento ele já diz para a igreja, sem santificação ninguém verá a Deus. Ou seja, continua dizendo, sede santo. Vocês têm que ser perfeitos. Então, não vamos conseguir ser santos? Não. Para ser um santo, para ser canonizado pelo Vaticano, eles têm que
provar que algum ser humano realizou algum milagre. E ali tem uma investigação, e ali tem que ter testemunha, tem que ter fatos, até que eles canonizam aquela pessoa é uma santa. Deus diz ser santo. Ser santo significa andar no caminho da santidade. Mesmo que eu não consiga ser 100% santo. Mas se o Senhor, quando voltar, nos encontrarmos no caminho da santificação, no caminho da perfeição, nós vamos subir. Porque Ele sabe que nós não vamos alcançar esse estado de santo, de perfeito. Mas o que Ele quer é que nós trilhamos esse caminho. Eu não vou conseguir ser um santo, mas eu vou buscar ser. Eu vou trilhar esse caminho. Eu quero ser o máximo santo, próximo de santo. Eu quero chegar ao máximo da perfeição, ou seja, eu vou andar no caminho da perfeição, mesmo sabendo que eu não vou atingir. Por isso que a santificação, a perfeição, ela não é um estado, ela é um processo. E devemos trilhar esse caminho, devemos estar nesse processo, buscando a santificação, buscando a perfeição sempre. A conclusão diz: os perigos e as dificuldades presentes na realidade da caminhada cristã não devem nos impedir de crescermos no conhecimento acerca dos caminhos do Senhor e de buscarmos viver segundo a vontade de Deus. Como acho que é um autor diz aqui, né, Barclay, um homem é perfeito quando? Um homem é perfeito se cumprir o propósito para o qual Deus o criou e enviou ao mundo. Então, como eu vou cumprir o propósito? Eu tenho que saber o propósito. É o que Davi pede lá no início. Senhor, faze conhecer os seus caminhos. Então, fazendo um resumo, no tópico 1, ele explicou, né, que o Salmo 25 é um acróstico, assim como o Salmo 119, que vimos na lição 1, né? Davi começa com sua oração, é explicado que o Salmo 25 tem 7 pedidos ali. Aqui nós comentamos acerca de 2 pedidos de Davi, que foi: não me deixes ser envergonhado, né, pelos inimigos, e perdoa os meus pecados. Foi um dos 2 pedidos de Davi na oração. No 2, o desejo e reconhecimento de Davi. Ele pediu para ser guiado pelo Senhor. Ele desejava ter intimidade com Deus, ele tinha, na verdade, intimidade com Deus, e o reconhecimento de que Deus é o Salvador. E o tópico 3 tem por título Conhecendo os Caminhos do Senhor, vem falando sobre 3 caminhos. Comentamos aí sobre 3 caminhos. O caminho da obediência, sem trilhar esse caminho é só desgraça que vamos ter. O caminho da graça, mesmo não merecendo, a pessoa ela deve ter o nosso favor, deve ter a nossa ajuda, deve ter a nossa compaixão. Então devemos trilhar o caminho da graça. Por quê? Porque nós somos beneficiados pela graça do Senhor. Então nós devemos também beneficiar outras pessoas por causa da graça. Isso é andar no caminho da graça. E o caminho da perfeição, fechando aí o tópico 3. Mesmo que eu não atinja o grau de perfeito, de santo, eu vou trilhar o caminho. Deus quer que trilhamos este caminho. Então, que Deus possa continuar falando ao seu coração através do Espírito Santo. Medite na palavra do Senhor todos os dias. Não existe a desculpa de não ter tempo. Temos 24 horas por dia. E o Senhor, se você não conseguir 24 horas, tirar 5 minutos, tirar meia hora para ler a palavra de Deus, para falar com Deus, nós vamos ser cobrados. Nós vamos ser cobrados. Porque um versículo, você lê um versículo, não leva nem 1 minuto. E aí Deus permite o quê? Que muitas das vezes acontece desgraças. Acontece, como está acontecendo nessa pandemia, se achegarmos a Ele. Você sabia que devido a essa pandemia, pessoas que nunca leram a Bíblia estão lendo? A Bíblia nunca foi tão vendida como está sendo vendida nessa época de pandemia. Ou seja, estão voltando para a palavra. Eu quero saber o que a palavra diz, eu quero saber qual é a vontade do Senhor.
Então falamos sobre intimidade. Devemos ter intimidade. A intimidade só conseguimos como? Através da oração e leitura da palavra de Deus. Não existe isso de cristão não ler a palavra de Deus. Pelo menos nós devemos ler por dia, pelo menos um capítulo. É vergonhoso um cristão que não leu a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, é vergonhoso. Existem pastores que nunca leram a Bíblia toda. Isso é vergonhoso. Porque a Bíblia é alimento, além de outras coisas, como luz para o caminho, como alimento. Outras coisas, diversas comparações é feito com a Bíblia. Ela é alimento. Então, se o nome é alimento, meu espírito, consequentemente, está doente e está prestes a morrer. Porque aquilo que não é alimentado, ele vai a óbito. Então, devemos ter intimidade com Deus, devemos estar em oração. Pessoas que oravam uma vez por semana. Tinha pessoas que oravam 2 vezes na semana. Agora, devido à pandemia, está orando todos os dias, está orando 3 vezes ao dia. Então, o Senhor está usando essa pandemia para tratar não só o mundo, para tratar não só os ímpios, mas para tratar também os cristãos. Quando acabar essa pandemia, está perto de acabar e vai acabar, você vai ver a diferença de cristãos que vamos ter nos tempos. Infelizmente, não vai ser para sempre, que depois de um tempo fazemos como igual o povo de Israel, esquecemos. Se você observar o livro de Juízes, o povo de Israel estava vivendo uma desgraça, estava vivendo perseguido, estava vivendo na mão dos inimigos, aí eles se lembram do Senhor. Aí começa a orar ao Senhor. Aí se arrepende. Aí o Senhor fazia o quê? Levantava juiz. Vai lá, liberta o meu povo. O povo se arrependeu. Aí beleza. Aí libertava. O que eles faziam? Depois de certo tempo, depois de alguns anos, esquecia. Aí que o Senhor permitia que os inimigos atacavam, que doenças fossem alastradas ali no meio do povo de Deus. Aí o que o povo fazia? Lembrava do Senhor novamente. Então, tudo o que acontece na vida do cristão é para o nosso bem. Vidas estão sendo perdidas. Vidas, mesmo cristãos, perderam pessoas, perderam entes queridos. Mas tratando, não só individualmente, mas está tratando também no coletivo. Está tratando do Brasil, está tratando do mundo. Porque ele está perto de voltar. Mas ele está tratando com cada um para nós despertarmos. Porque não é desejo dele que pereçamos. O desejo dele é que estejamos com ele. Então ele está nos despertando. Talvez seja a última. Talvez seja o último despertamento que vamos ter. Mas ele está à volta, ele está às portas. E devemos estar atentos. Devemos, quando ele voltar, devemos estar trilhando o caminho da perfeição. Então devemos estar meditando, devemos estar orando, devemos estar lendo a palavra de Deus, que era o que era para estarmos fazendo desde o início. Mas muitas das vezes relaxamos, né? Muitas das vezes é permitido acontecer certas desgraças para voltarmos ao primeiro amor. Porque no primeiro amor nós queremos ter oportunidade todo dia, queremos louvar, queremos cantar. Nós comemos a Bíblia, nos trancamos no quarto, passamos horas na Bíblia, aí depois esquecemos. Então muitas das vezes acontecem certas coisas para nós voltarmos ao primeiro amor. E isso é o que está acontecendo na atualidade. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por cada um aí que estava nos assistindo. Obrigado por você que vai assistir também. Que essas palavras sejam de bênção, que essas palavras sejam de alimento para a sua alma. Que essas palavras sejam de bom grado aí para a sua vida. E que você medite. Você não apenas escute, mas que você pratique a palavra do Senhor também. Divida, compartilhe com o seu próximo. Não guarde só para você. Aquilo que você aprendeu, você compartilhe também com o seu próximo. Porque tem pessoas ao nosso lado precisando ouvir. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus tenha misericórdia do nosso Brasil. Está perto de cantarmos aí o hino da vitória. Mas é necessário passarmos por tudo o que passamos. Convide outros, nosso pastor está falando aí, convide outros para assistir a EBD, para estarmos, porque muitos estão tendo a oportunidade de estar aí assistindo uma aula de EBD, porque muitos não podiam, por algum motivo, estar no templo na parte da manhã, e agora você tem a oportunidade de estar aí em casa, de estar aí no carro, de estar aí no serviço,
tendo esse ensinamento da palavra de Deus. Então aproveite, não desperdice nenhuma oportunidade. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos estar orando. Bendito Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por esses minutos que passamos, meu Pai, na tua presença, aprendendo da tua palavra. Queremos ser gratos a ti, meu Deus, pela vida de cada um, meu Pai, que está assistindo, pela vida de cada um que irá assistir, meu Pai. Desperta-nos, continua despertando o desejo, meu Pai, de lermos a tua palavra. Que o Espírito Santo venha continuar trabalhando na nossa vida, venha continuar intercedendo, venha continuar nos ajudando, meu Pai, no nosso dia a dia. Continue, Pai, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo perigo, nos livrando de todo mal. Abra nossa mente, abra nossos olhos espirituais, meu Pai, para enxergarmos o que o Senhor tem feito, o que o Senhor está falando conosco neste tempo. Continua conosco, nos dá um final, uma tarde de domingo abençoada, uma noite de domingo abençoada. Continua conosco, e se assim o Senhor permitir uma semana abençoada, Pai. É o que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Continue conosco assistindo aí o nosso culto no meio de semana, que tem sido realizado aí pela nossa família pastoral, ou pelo nosso pastor, pelo presbítero Eliezer, pela nossa missionária Dilma, ou pelo evangelista Armal. Sempre aí vai ter uma palavra de Deus aí nos nossos cultos para a sua vida. Hoje às 19 horas estaremos online aí com a família pastoral aí ministrando para a sua vida. Então nos assiste, nos apoie aí não só a nós, mas também as outras igrejas que também estão fazendo, né, esse trabalho online. E é um ajudando o outro. Deus abençoe a sua vida.